Dá para ouvir? Tá rolando. Dá para ouvir tranquilo? Bom, esse é o encontro online do Seminário do Mês do Hip Hop 2024. A gente vai deixar o chat aberto para que haja interação e perguntas sobre as dúvidas. Então, quem tiver as dúvidas, podem enviar diretamente no chat, que a gente vai dar essa atenção nas respostas. Bom, pessoal, então o chat já está liberado para caso queiram enviar. Para caso queiram enviar dúvidas e sugestões sobre a execução do mês do hip hop. Então, aproveitando que a gente vai deixar essa live salva, né, para depois as pessoas terem acesso, a gente já pode começar falando um pouco mais sobre o mês do hip hop, né, que é uma lei que foi revogada em 2004. Desde 2019 a gente tem o papel de executá-la através de um edital. Então, a gente abre edital de curadores, que vai ser aberto nas próximas semanas. Posteriormente ao edital de curadores, a gente abre o edital artístico para envio de propostas de apresentações e vivências voltadas para a cultura hip hop. Esse edital ele é um edital destinado ao movimento da cultura hip hop do município de São Paulo. Então, as pessoas que devem participar, elas precisam comprovar a sua atuação e a sua residência no município. Então, a gente sempre se apega nesse ponto para provar que realmente é uma lei voltada aos munícipes, né, aos grupos do município de São Paulo. A gente vai abrir esse formulário de inscrições ainda nesse mês de setembro, que é o formulário da curadoria. E aí essas pessoas que se inscreverem no edital de curadoria, elas serão votadas através do edital artístico. E aí esse edital artístico ele vai ficar também disponibilizado via formulário para cada tipo de inscrição, cada tipo de elemento, né? Então, o elemento breaking vai ter o seu formulário de inscrição, o elemento grafite vai ter o seu formulário de inscrição e assim vai acontecer com todos os elementos. Também o elemento da categoria outros, né, que engloba projetos como exposição da cultura hip hop, transmissão de podcast através desse nosso canal aqui do YouTube, mês do hip hop SP,
E aí esse período de inscrições, ele vai servir para que os artistas educadores votem, né, nos curadores que eles mais representam. E aí são os curadores artísticos e a curadoria territorial, né, que vai ser votada. A gente precisa contemplar aí 36 curadores, entre eles artístico e curador territorial, e 4 que serão servidores públicos, né? Então, sendo assim, a gente totalizaria 40 curadores presentes na seleção do mês do Hip Hop 2024. A intenção desse edital é tornar democrática a participação dos artistas, tornar democrática a participação de produtores, coletivos e ativistas da cultura hip hop. Então a gente espera e a gente conta com compartilhamento aí de vocês para que estimulem, né, mais a participação. E posteriormente à abertura do digital, a gente vai também, assim como a gente fez nas outras edições, abrir um link de instruções, né, onde vocês podem acessar aqui na nossa página do YouTube as instruções que a gente inseriu das edições anteriores, né, tanto de 2022 quanto de 2023. A gente inseriu aí um tutorial de inscrições, né, onde os artistas e os coletivos possam entrar e conseguir fazer as suas inscrições seguindo ali as instruções desse tutorial. É uma forma de facilitar o acesso e tornar mais democrático, né? E aí, por fim, a gente planeja executar o mês do Hip Hop 2024 a partir do dia 1º de março e tentar executar no menor tempo possível, né? Visto que há uma grande demanda de artistas. Então, em 2023, por exemplo, a gente acabou de divulgar no Instagram e também nas nossas páginas sobre o relatório desse ano, né? Então, esse relatório ele está disponível no nosso Instagram. Então, todo mundo que quiser ter acesso aos dados e aos números executados, né, durante 2023 terão os dados disponibilizados e vão ver que a gente executou a maioria das contratações entre o período de março e abril, né, que são os meses mais próximos ali de execução da lei. Dá uma atenção aqui no chat. Boa noite, Renata. Boa noite, Marcelo Cavanha. Boa noite, pessoal da família Cicatriz. Boa noite, Uru Ribeiro, Som na Praça. Boa noite, Mônica Sena, Nós no Rolê. Boa noite, Arcano. Satisfação aí a presença de vocês. Salve, salve. Boa noite, DJ Dindo. Obrigado aí pelo comparecimento aí da reunião online. A gente entende que essa é uma forma de a gente conseguir acessar as pessoas que não conseguiram participar das outras reuniões e seminários que a gente fez descentralizados, né? A gente colocou as reuniões na Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul. E amanhã a gente vai fazer a reunião aqui no centro, né? Que vai ser no Centro Cultural Olido. Então, a gente conta aí com a presença de vocês para conseguir fazer com que esse seminário, a gente consiga encerrar esse ciclo de seminário com a participação ativa aí dos coletivos, né? Salve, salve, boa noite, DJ Armatese. A gente sabe que todo mundo que está aqui no chat, né, mandando a mensagem, são artistas e produtores ativistas, né, do movimento hip hop. Então, é importante demais ter a presença de vocês, porque isso potencializa, né, a execução da lei através desse sistema democrático, que é uma forma da gente conseguir chegar e alcançar a maioria de pessoas, né? Então, falamos um pouco sobre o edital, falamos sobre um pouco da lei, e aí a gente deixa aberto aqui para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão sobre execução, né, do mês do hip hop. Como a gente tem falado nas reuniões de seminários que a gente tem participado, a execução do mês do hip hop ela é muito importante quando a gente conta com a participação dos coletivos, né? Uma vez que esses coletivos, eles,
por entender dos seus territórios, por entender as suas demandas, eles conseguem articular com as subs, né, com as subprefeituras, e também com os artistas de cada território, né? Então, vocês que são produtores, que são coletivos artísticos também, vocês têm esse papel primordial, que é essa articulação, né? Fazer com que mais artistas da cultura hip hop conheçam o edital, para fazer com que mais artistas se inscrevam, né? E, consequentemente, a gente tenha aí um número de participantes maior. Nesse ano, a gente realizou a contratação de mais de 1.500, aliás, mais precisamente foram 1.533 contratações de artistas habilitados via o edital, e muitas dessas execuções contaram com apoio de casas de cultura, centros culturais, CELS, né, para a realização das vivências. Então, quando os coletivos, por exemplo, o coletivo da Zona Sul, articula com uma subprefeitura da Zona Sul e solicita que seja levado, né, o mês do hip hop para essa subprefeitura, para uma praça, para um equipamento cultural, é uma forma que a gente vê que a participação do movimento hip hop esteja dentro desse sistema, né? A gente sabe que o sistema público muitas vezes acaba sendo um pouco engessado, e quando a gente tem essa participação e a contribuição dos artistas nesse interesse de dialogar junto à subprefeitura, junto ao território, a gente percebe que a gente consegue chegar em mais lugares, né? Então, nesse ano, por exemplo, a gente foi solicitado a presença do mês do hip hop na cidade de Ademar, onde foi, né, solicitado via subprefeitura a solicitação de um palco. Casa de Cultura Hip Hop Leste também solicitou bastante eventos do mês do hip hop lá, onde foi solicitada a presença de artistas, uma estrutura, né? A região da Zona Sul também foi contemplada através da área de lazer Água Espraiada, onde foi solicitado, através pela Casa de Cultura Hip Hop Sul, né, a participação do território na execução do mês do hip hop. Então, a própria Casa de Cultura do Butantã também recebeu programação especial, o Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes recebeu uma programação especial, e essa programação especial é constituída não somente por artistas, vamos dizer assim, de renome, né? São artistas do edital que abrem os shows desses artistas. Então, é uma articulação ali do território junto aos gestores dos equipamentos, junto aos coletivos que também participam dessas ações, a indicação, né, de artistas. Então, digamos que aqui a gente tenha artistas aqui no chat que venham a ser contemplados, né, no ano que vem. Vocês têm essa liberdade de colar numa casa de cultura, no centro cultural ou no CEL e articular uma programação especial do mesmo hip hop, né? Então, chegar no coordenador, chegar no gestor e, olha, a gente tem que trazer o movimento do mesmo hip hop para cá, formalizem através deste e-mail, né? Que a gente deixa o e-mail do núcleo de hip hop sempre muito explícito, mas eu vou deixar registrado aqui também, que é o e-mail pgmhiphopsp@gmail.com, e também o e-mail culturahiphopsp@prefeitura.sp.gov.br. Através desses e-mails é possível que os coletivos, os artistas, junto aos gestores de casas de cultura e subprefeituras, consigam solicitar uma programação especial, né? Então, você que é artista, você cola na casa de cultura mais próxima aí da sua região e converse com o gestor, né? Procure saber da programação que já é existente, né, no equipamento, e inclusive procure entender de forma prática como que é possível participar dessa criação da programação desse equipamento, né? Essa é uma forma que a gente encontrou de transformar o processo executivo do mês do hip hop com a participação desses coletivos e as casas de cultura. Voltando aqui para o chat, para dar o salve, DH Urto, boa noite. MK Louco Consciente, boa noite. Renata, essa reunião online é ótima oportunidade para quem não consegue estar presencial, com certeza.
vamos alastrar, vamos chamar mais gente aí para quem tiver dúvida, usar esse momento para elucidar as questões, beleza, gente? Aí tem o Léo RC aqui, salve Léo, salve DJ Priscila Grube, boa noite. Poder Bélico da Favela, boa noite. Pessoal do Itaim Paulista aqui, pessoal da Zona Sul, pessoal da Zona Leste, pessoal da Zona Oeste, todo mundo presente, da hora. Preto B Oficial, salve. Pinta, boa noite. Além Ressonância, salve, boa noite. Deise Miranda, salve Deise. Salve Vanessa Crioula, boa noite. NAMC, salve NA. Fizemos reunião do território hip hop recentemente, né? Estamos aí. Renata, pode convidar todo mundo. Salve Mark. Satisfação, mano. Boa noite. Obrigado aí pela presença de todo mundo que está aí. A gente sabe que é muito complicado, né, essa disponibilidade para as pessoas conseguirem chegar aí, né? Sabe que tem muita gente que não pôde comparecer nas reuniões do seminário, então esse encontro online é uma forma de a gente conseguir aproximar, né, quem não pôde estar presente, para elucidar suas dúvidas, enfim, deixar seus questionamentos, deixar suas insatisfações e elogios também, né, sobre a execução do mês do hip hop. A gente sabe que o processo de execução anteriormente do mês do hip hop não era através de edital, e a partir de 2019 até o momento a gente tem realizado assim, né, nesse modelo de chamamento, de edital, e a cada ano que passa a gente tem percebido o aumento da quantidade de participações, né. Em 2019 a gente teve aí 659 contratações realizadas. 2020 a gente teve a contratação de 928 contratações. Em 2021 a gente estava no processo de pandemia, né? Então, entre 2020 e 2021 a gente executou o mês do hip hop através de ações online, né? Onde os artistas e coletivos eram contratados para a realização de apresentações online, que era uma forma que a gente encontrou para fazer esse recurso, essa lei, chegar aos artistas que mais precisam, né? E aí, em 2022, a gente também executou... Desculpa, em 2022 a gente abriu o edital ainda em época de pandemia, mas a abertura em março de 2022 não foi online, né? Aí já foi presencial, inclusive o primeiro evento pós-pandemia, assim, que a Secretaria de Cultura executou de forma grandiosa foi o mês do hip hop, né? Enfim, a abertura lá na Praça das Artes foi bem importante ali aquele momento para a gente entender que a cultura hip hop estava maior do que muita gente imaginava, né? Onde houve um sucesso ali da abertura na Praça das Artes. Durante o ano passado a gente executou também de forma presencial, né? E aí agora nesse ano de 2023 a gente também conseguiu executar de forma presencial algumas apresentações de podcast online. Em 2024 a intenção é que seja também 100% presencial, exceto as apresentações de podcast. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem usar o chat, beleza, gente? Vinícius Santana mandou aqui uma dúvida. Muito bom editar, estou feliz por participar. Gostaria de saber como vai funcionar esse começo. Alguém vai entrar em contato com a gente para escolher em qual lugar faremos as vivências? Então, o fluxo que a gente seguiu nesse ano de 2023 vai ser o mesmo do ano que vem. A ordem de contratação vai ser por ordem de inscrições. Então, as pessoas que forem habilitadas e que estiverem com as documentações livres de qualquer pendência, elas serão contatadas de acordo com a programação de cada região. Então, se você é artista, colocou para se apresentar na região do centro, né, e se inscreveu logo nos primeiros dias e você tem disponibilidade total para se apresentar ou só nos finais de semana, tudo isso entra no crivo de programação, né? Uma vez que a programação depende dos equipamentos, das datas e os horários dos equipamentos. Então, por isso que inicialmente eu comentei sobre a necessidade e a importância dessas articulações entre artistas e equipamentos, porque assim é possível que haja essa contratação breve, né? A gente está trabalhando para que a gente tenha aí a lista de habilitados entre final de dezembro e o começo de janeiro. Então, a ordem
programação ela vai ser seguida de acordo com o que for publicado no Diário Oficial. E a gente vai enviar o e-mail de sondagem, né? A gente primeiro envia o e-mail de sondagem, então, que é, tudo bem, você foi programado para o dia tal, local tal, horário tal, você está afim, você tem essa disponibilidade? Se a pessoa tem a disponibilidade, ela é programada e é enviado um contrato posteriormente pelo setor de contratação, né? Caso a pessoa não tenha essa disponibilidade, a gente programa ela depois, né, dessa lista, tendo em vista que a gente não pode tirar alguém que já está programado, que já aceitou, para colocar uma pessoa que, às vezes, não tem essa disponibilidade. Então, muitas vezes, o que aconteceu nesse ano foi: olha, eu tenho disponibilidade, quero ser contemplado nessa data e nesse horário. Olha, não tenho essa disponibilidade, mas eu conversei aqui com o gestor do equipamento tal, a casa de cultura tal, é aqui perto da minha casa, e ele me disponibilizou o dia e o horário tal. Vocês podem programar? Aí a gente atende essa solicitação. Então, é uma forma de conseguir contemplar de forma democrática, né? Não quer dizer que o fato de você colocar que quer se apresentar na região norte, a gente vá programar necessariamente na região norte, porque depende muito da disponibilidade dos equipamentos. E a gente não pode deixar de programar pelo fato de ausência de disponibilidade de data na região norte. Então, a gente vai sondar, né? O interessante é a gente deixar isso explícito, de que o nosso intuito sempre vai ser programar na região que a pessoa inseriu no formulário. Então, por isso que é importante, no momento do preenchimento, colocar ali, né, certinho o dia que você tem disponibilidade, se é durante a semana, se não tem preferência, só durante o final de semana, para que haja essa programação seguindo essa ordem. E aí, caso a gente, porventura, de falta de disponibilidade de datas, a gente programa numa região que você não solicitou, você tem a liberdade de falar: olha, eu não quero nesse local, mas eu já conversei com o gestor do equipamento tal, que é aqui perto da minha casa, e ele disponibilizou a data tal, no horário tal, para eu apresentar lá. Então, isso não é um problema. Na real, para a gente é até importante que haja essas conexões, né, de artista, junto com gestores, junto com os equipamentos, com o território, que isso, de alguma forma ou de outra, as pessoas conseguem se programar. Então, aí, seguindo aqui, no chat, vocês podem continuar mandando suas perguntas, seus questionamentos, beleza, gente? A Vanessa Crioula: sim, eu fui contemplada para a realização da atividade online na pandemia. Sim, eu lembro, a gente lembra como foi, né, aquelas apresentações bem legais. Muita gente era muito criativo, né, no período da pandemia, muita gente tinha essa possibilidade de gravar em estúdio, a gente gravava em casa, na solitária, então cada apresentação foi muito importante aí para essa construção. E aí tem o Cristiano MC Rap: boa noite. Aliados da Sul, boa noite. Boa noite da Antiga. Boa noite, Elza. DJ Itamar: fui contemplado nesse ano e não me chamaram e não me deram nenhuma posição sobre minha apresentação. Então, Itamar, a gente, no mês de março, a gente publicou a lista de pendências, né? E essa lista de pendências, ela foi publicada exatamente no mês de março. A gente deixou aí até abril para as pessoas que tiveram as suas pendências resolverem, né? E aí, além das pessoas que estavam com pendência resolver, a gente também deixou aberto para que as pessoas que não foram chamadas poderem enviar o e-mail e falar: olha, ainda não fui contemplado, gostaria de ser contemplado. Então, no período da pendência, além da gente publicar as pendências no Diário Oficial, publicar as pendências na página da prefeitura, que é uma forma de transformar o processo transparente, né? A gente também mandou e-mail, né? Mandamos vamos supor, mala direta, né? Colocamos todos os e-mails de todo mundo que estava com pendência. Ali disparou a lista de pendências, falando: olha, faltam 5 dias para encerrar o processo de pendência, faltam 2 dias para encerrar o processo de pendência. Então, muita gente que não havia sido programado naquele período conseguiu contemplar a sua programação, né? Então, às vezes, pela correria, infelizmente, você não conseguiu visualizar no e-mail ou não conseguiu acompanhar, né, no site da prefeitura, mas a gente tentou esse contato e
Caso você tenha alguma proposta artística aí para indicar, para que seja contemplado fora do edital, faça assim como a gente falou em todas as reuniões, né? Vocês podem enviar um e-mail para culturahip-hop-sp@prefeitura.sp.gov.br ou também para o pgnhiphopsp@gmail.com. São os e-mails que a gente deixa explícito, né, tanto no Instagram quanto no site oficial da Cultura Hip Hop SP, para que as pessoas entrem em contato e tirem esses questionamentos, né, busque essas elucidações o mais breve possível, né, porque a gente agora já está em processo de abrir o edital do mês do Hip Hop 2024. Então, a gente deixa aí esses e-mails para que sejam enviados, tá bom? As suas propostas e seus questionamentos. Aí tem aqui a Vanessa, muito bom. Muito obrigado, SMC, pela troca de informações. Dessa forma, contempla diversos artistas e produtores. Sim, o foco é esse, é fazer com que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? E a prova disso tá também aí o programa Território Hip Hop, que a gente vai começar aí já nesse próximo mês de outubro. Então, as inscrições do mês do Hip Hop 2024 estarão abertas durante o período de execução do Território Hip Hop. Então, os artistas educadores que foram contemplados, que foram mais de 110 artistas educadores contemplados e coordenadores pedagógicos, eles estarão aí nas casas de cultura, em todos os territórios da cidade, para poder incentivar, influenciar e elucidar as dúvidas de inscrição aí de novos coletivos que queiram participar do edital, ou até mesmo as pessoas que já participaram em outras edições, conseguir elucidar aí suas questões. Bom, então, de certa forma, o acesso à informação é o que nós do núcleo de hip hop mais prezamos, assim, né? Porque a gente sabe o quanto o movimento hip hop às vezes já foi desassistido, né, em outros momentos. Então, nossa intenção aí é abrir um edital e conseguir fazer essas articulações em prol 100% do quinto elemento da cultura hip hop, que é o conhecimento, né? Então, a prova disso também é que a gente colocou aí no território hip hop o tema de produção cultural dentro da cultura hip hop. Então, de alguma forma ou de outra, as pessoas conseguem entrar dentro dessas vivências e desfrutarem, né, do conhecimento, absorverem conhecimento sobre outros temas dentro da cultura hip hop, não somente os elementos artísticos, mas o conhecimento ele tem sido primordial, né, para a evolução desse movimento. Então, aqui seguindo o chat da antiga também, muito bom esse formato para quem não conseguiu estar presencial. É muito importante mesmo, mas a gente também está vendo muita gente que participou dos presenciais aqui online, né, gente? Então, valeu aí pela presença, valeu aí por compartilhar aí o interesse e demonstrar essa articulação, né, que o movimento hip hop tem desde sua essência. Então, aqui tem o Rafo, salve Rafo, boa noite, mano. Cadu Batista, boa noite. Zé Piritubano, salve Cadu. Sempre estamos pensando arte, boa noite. Elza Cohen, na pandemia eu gravei um doc remoto com mulheres dos 4 elementos da cultura hip hop. Foi desafiante e muito aprendizado. Esse ano participei na curadoria territorial. Sou muito grato ao mês do hip hop. Sim, essa foi a primeira edição do mês do hip hop que a gente abriu a forma de contratação da curadoria territorial. Né, o que é isso? Inclusive, a gente vai abrir esse edital de curadoria e vai ter essa possibilidade de inscrição. A curadoria territorial é uma forma da gente colocar os coletivos e ativistas territoriais dentro da programação, né? Então, indicando onde tal artista se identifica mais para se apresentar, seja numa casa de cultura, no centro cultural, no CEL. É uma forma da gente colocar esses produtores também dentro desse processo de programação. Foi a primeira vez que a gente inseriu e o resultado foi positivo, mas a gente sabe que tem muita coisa que pode ser mais aproveitada, né? Então, desde a participação desses curadores territoriais dentro da programação, mas aí
tem a ver com a disponibilidade de cada um, né? Muita gente tem outros compromissos, porque a gente sabe que o viver da arte, às vezes, impulsiona as pessoas a cumprirem outros papéis, né, dentro da sociedade, não somente o papel artístico, né? Então, acaba dificultando a presença de curadores territoriais em todas as apresentações. Mas, assim, a gente entendeu que foi positivo e que as coisas que ficaram como brechas para melhorar, a gente já está começando a colocar em prática nesse ano. A prova disso é a abertura do edital com maior antecedência. Né? Vocês já têm uma data prevista? Sim. O edital de curadores vai abrir nessa semana. Então, a intenção é que saia amanhã, no Diário Oficial, o edital, né, para que as pessoas consigam se organizar as documentações, e o período de inscrições vai iniciar somente a partir do dia 23 de setembro. Vai ficar do dia 23 de setembro até o dia 20 de outubro as inscrições para a curadoria. Posteriormente, a gente vai abrir o edital artístico. A gente não pode dar data ainda, porque tem muita coisa que ainda está sendo revisada pelo jurídico, então a gente prefere não dar essa data de abertura do edital artístico, mas vai ser logo em seguida. Né? A gente espera que no dia 23 de outubro a gente já consiga abrir esse edital artístico e até o dia 23 de novembro encerrar, ter a lista de curadores habilitados até o final de novembro, para que entre o período de dezembro eles consigam executar essas análises e que entre dezembro e janeiro a gente tenha a lista final de atividades habilitadas, para que a gente já comece 2024 programando o pessoal que for habilitado. Né? Então, a gente vai ter aí mais tempo de programação, mais tempo de planejamento. Então, a gente está trabalhando com essas expectativas de prazo. O Território Hip Hop ele já encerrou o período de inscrições e a gente já iniciou o período de alinhamento com os artistas educadores e coordenadores pedagógicos. Então, as inscrições habilitadas já estão no Diário Oficial. Quem ainda não viu, tem lá na nossa página também no Instagram, tem no Linktree lá, se vocês quiserem acessar. O link é instagram.com/cultura-hip-hop-sp. Lá tem as informações dos inscritos habilitados. Boa noite. Quando saem as inscrições para 2024? O resultado das inscrições é isso que eu informei aqui. A curadoria vai abrir inicialmente nesse mês de setembro e encerra em outubro. A gente pega os curadores que se inscreveu para serem votados durante o edital artístico. Então, o edital artístico vai ficar aberto entre outubro e novembro. E aí, teoricamente, a gente vai ter aí a lista de curadores escolhidos através dos votos dos artistas até o final de novembro, para que eles consigam fazer essa prestação de serviço entre novembro e dezembro. Com tranquilidade, a gente tem aí a lista final de atividades habilitadas até o final de dezembro ou começo de janeiro. O Debérico da Favela. Quando abre as inscrições no mês do Hip Hop 2024 para apresentações e curadoria? É isso, as inscrições de curadoria abrem antes, então elas já vão ser abertas ainda nessa semana, entre o dia 23 de setembro e o dia 20 de outubro, são as inscrições. Posteriormente, abre as inscrições artísticas. Realizei apresentações no ano passado e como artista não fui contemplado. No meio disseram que a comissão selecionaram as duas atividades. Quem se inscreve para a curadoria pode escrever para o artístico, caso não seja contemplado? Sim, você pode. Só que se você for contemplado como curador, automaticamente a sua inscrição sobre artístico ela vai ser inabilitada, né? Para você não contemplar duas vezes, ou isso de alguma forma ajudar os seus projetos. Então, você tem que escolher entre curadoria e artístico. Caso você não seja contemplado como curador, sua inscrição como artista pode ser avaliada pela curadoria. A Deise enviou: realizei 2 apresentações artísticas ano passado e como artista não fui contemplado. Em e-mail disseram que a comissão selecionaram as 2 atividades. Não entendi muito bem aqui, Deise. Você realizou duas apresentações, mas não foi habilitado na atividade? Não entendi.
Boa noite, pessoal que entrou agora. Essa gravação ela vai ficar salva, né? Então a gente está aqui já há 35 minutos, tirando algumas dúvidas, elucidando alguns processos. Então quem entrou de alguma forma vai conseguir ver depois as informações que a gente passou aqui agora. Mas vamos deixando as dúvidas e as sugestões que vocês acharem válidas no chat para a gente conseguir deixar registrado e colocar, né, essas questões e as elogios, críticas, sugestões dentro do processo, né, de execução do mesmo Hip Hop 2024. Elza, isso aconteceu comigo esse ano, eu tive que escolher, optei pela curadoria, adorei a experiência, é isso. Então, você pode, no momento de inscrições, se inscrever nos dois editais, ou inscrever na curadoria e na do artístico. Aí, quando for aberto o período de inscrições do artístico, você, enquanto curador, né, ou uma pessoa que gostaria de pleitear essa vaga de curadoria, você pode fazer uma articulação, né, com os artistas de sua região ou do seu território, né, pedindo que o pessoal vote em você. É uma questão democrática, né? Acho que todo mundo tem essa liberdade para conseguir ter essa articulação, mas óbvio que no momento de seleção a gente vai levar em conta as questões de gênero, né, questão de raça, questões de pessoas PCDs, então tudo isso acaba sendo levado em conta na hora da contemplação, na hora de habilitar a curadoria. Né? Então, isso tudo vai estar explícito no edital, então quem conseguir dar essa atenção aí, realmente leia para entender todo o procedimento, né? A gente tenta deixar de uma forma bem transparente para que não haja nenhuma dúvida. Quando há dúvida, a gente está aqui à disposição para elucidar. Né? A gente tem os contatos que estão lá no Instagram, a gente tem um grupo de WhatsApp, onde tem o contato do núcleo de hip hop lá como administrador, vocês podem entrar em contato para solicitar qualquer dúvida. Também tem os e-mails que a gente já deixou aqui, mas também estão lá no e-mail e também aqui na descrição dessa chamada, dessa live, tem também o Linktree do núcleo de hip hop, que lá tem os links, tem os e-mails, tem os endereços que vocês poderão acessar, né? E claro, pessoal, vocês que têm projetos especiais ou demandas especiais e queiram de alguma forma agendar uma reunião com a gente do núcleo, a gente está aqui na Rua Libero Badaró, número 350, sempre à disposição aí para receber vocês, elucidar essas dúvidas e transformar esse processo participativo cada vez mais frequente. Continuando aqui pelo chat, o Pelmark. Tem lindos lugares para a realização dos shows do mês do hip hop. 50 anos merecia uma programação pesada no Teatro Municipal. Pel, aí são várias questões que a celebração de 50 anos acabaram realizando, e a celebração de 50 anos ela vai ser prolongada até agosto de 2024, né? Então, teoricamente, a celebração do mês do hip hop 2024 vai estar dentro dessa celebração de 50 anos, seja dentro da identidade visual, seja no release, na execução. Então, a gente, enquanto núcleo, enquanto gabinete da Secretaria de Cultura, a gente quer muito que essa celebração seja esticada e prolongada. Né? Quem foi curador esse ano pode participar em 2024? Não. Pinta. Quem foi curador nesse ano não pode ser habilitado no ano que para 2024, visto que a gente precisa impulsionar essa rotatividade de participantes da curadoria. Né? Mas quem foi curador em 2022 pode se inscrever para ser curador no edital de 2024, sem problema. Anderson, é importante ter um campo para a opção PCD no edital. Sim, no edital tem e também no formulário tem lá, perguntando se a pessoa é PCD ou não. Então, no formulário é bem completa essa questão. Né? Aí vocês podem deixar dentro do próprio formulário essas questões, né? Tanto quem é PCD, a questão de raça, a questão de gênero, né? Então, aí no edital tem tudo isso bem explícito. O Durvalino
pode me explicar o que é a curadoria? A curadoria é a Comissão Especial de Avaliação Artística e Curadoria Territorial do mês do Hip Hop 2024. Então, a curadoria, ela serve para selecionar as atividades artísticas que deverão ser habilitadas para participar da programação de 2024 do mês do hip hop. Então, o processo de curadoria, ao invés de a gente escolher enquanto instituição, a gente deixa de forma democrática, onde os artistas, no ato de se inscrever, em cada elemento ele tem a possibilidade de selecionar quem é o curador ou curadora que mais o representa, né? Então, além disso, tem a curadoria territorial, que também nos auxilia no processo de programação de cada atividade habilitada, né? Então, vamos supor, eu, Anderson, me inscrevi na categoria de MC. Fui habilitado pela banca de avaliação artística. A curadoria territorial vai analisar o meu trabalho e vai dizer, olha, o Anderson, ele, pela apresentação dele, ele se encaixa mais numa casa de cultura, num centro cultural. Não, o Anderson vai propor uma vivência, então a gente sugere que ele vá para o CEL, porque o CEL tem um intuito de formalizar e também criar, né, novos artistas, né? Então propõe-se vivências. E aí, de certa forma, o pessoal que se apresenta como vivência e como apresentação artística, como espetáculo, tem essa diferenciação. Então, é o papel da curadoria territorial auxiliar nessa inscrição, nessa distribuição. DJ, na minha opinião, os artistas que são da sua região, na minha opinião, deveriam se apresentar na sua região ou no seu bairro. Sim, DJ, é que no formulário a gente coloca lá para as pessoas informarem, né, qual região que ela quer se apresentar, seja a região sul, norte, leste, oeste, centro, ou se não há preferência. Então, tem muita gente que se inscreve para tocar em outros territórios, muita gente que se inscreve para tocar no seu próprio território, mas a programação está condicionada à disponibilidade de datas no território. Então, digamos, eu me inscrevi para se apresentar na Zona Leste, mas quando chegou na ordem de inscrição, se não tem data disponível para a Zona Leste, a gente entende que vale mais a gente programar e sondar esse artista se ele quer se apresentar nessa região, que não é a região que ele escolheu. A gente envia um e-mail de sondagem. Olá, tudo bem? A sua atividade foi programada para se apresentar nesse local, no dia tal, no horário tal. Você tem disponibilidade? Se a pessoa responde que tem disponibilidade, tem interesse, a gente segue a contratação. Se a pessoa fala que ela não pode, aí a gente realmente espera surgir essa data, mas a gente também deixa aberto a possibilidade desse artista informar o equipamento que ele quer tocar, que ele quer se apresentar. Então, vamos supor, eu não posso me apresentar esse equipamento da Zona Oeste, mas, eu conversei aqui com o gestor do equipamento da Zona Sul e eu tenho muito interesse de me apresentar nesse dia, nesse local que eu já falei com ele. Então, por isso que é importante essa articulação entre artista e equipamento cultural. Essa é uma forma da gente construir de forma coletiva a programação. Então, DJ, você pode, sim, ser contemplado na sua região, no seu bairro, caso a programação, a sugestão de programação não contemple o seu interesse. A gente nunca vai impor que você se apresente no lugar que você não quer, né? Então, por isso que a gente tem o fluxo de enviar o e-mail de sondagem. O e-mail de sondagem ele tem esse papel fundamental, que é a sondagem de disponibilidade de interesse, né? De se apresentar nesse local ou não. Havendo a disponibilidade de interesse, a gente segue o contrato. Caso não haja interesse, você também fica ao seu critério indicar o equipamento que você gostaria de se apresentar. Beleza? Então é importante responder o e-mail, é importante ficar atento no e-mail, para que não passe, né, informação despercebida. Aí tem a Pinta agradecendo. Durvalino, agora entendi melhor. Eu estou organizando os MCs para inscrever ele. Então, isso se encaixa no termo. Sim, você pode inscrever os MCs. Né? É importante que você leia as documentações e passe, né, as documentações que esses MCs têm que te passar. E todo o processo de inscrição que você realizar, você vai receber uma resposta dessa inscrição. Então, é importante, quando você escrever, olhar o e-mail, se houve o recebimento dessa inscrição, entendeu? Porque essa é a sua garantia. Né? A gente coloca no sistema toda a resposta
pessoa que escreve recebe uma resposta automática de tudo que ela preencheu. Então, é importante se atentar no e-mail após a realização da inscrição. Ah, mas eu me inscrevi e veio uma informação lá que, putz, coloquei o documento de um que era outro. Então, você pode fazer uma nova inscrição e a inscrição que será validada vai ser a última. Então, vamos supor, eu me inscrevi lá, mas sem querer eu coloquei o documento de um brother que também se inscreveu. Então, eu vou ter que fazer uma nova inscrição com os meus dados corretos e me atentar aos documentos inseridos. Essa é uma forma que a gente encontrou para poder não desvalidar as inscrições, mas também receber as inscrições corretas, né, gente? Então, além disso, quando a gente finaliza o período de inscrições, a gente publica as inscrições recebidas e dá o prazo de 3 dias úteis para as pessoas enviarem algum questionamento. Putz, mano, me inscrevi com o nome errado, meu nome não é esse, saiu um espaço a mais, né? Então, em vez de ser Anderson, ficou Ander, espaço som. Então, enfim, essa é uma forma de você mandar o seu recurso de inscrição. Após isso, as inscrições são enviadas, né, para o setor de curadoria, onde é realizada a análise. Após a análise, é feita a publicação das atividades habilitadas. E aí tem um período de 5 dias úteis para que seja enviado o recurso, impugnação do resultado. Então, quer dizer, se vocês do movimento hip hop, de alguma forma ou de outra, ficaram descontentes com a habilitação de algum artista, que de alguma forma ou de outra ele não representa o movimento, ou, enfim, não faz parte, ou às vezes não é de São Paulo, e vocês, enquanto participantes, também têm esse espaço para poder falar, olha, eu visualizei aqui, tem uma inscrição que eu estou impugnando essa participação. Então, é como a gente fala, é um processo democrático, né? Então, vocês têm aí essa liberdade para poder enviar. Após esse período de recurso, a gente solta a lista de homologação. Essa homologação é quando o gabinete atesta de que essas inscrições elas estão válidas para a contratação da lei, né? Dentro da lei. Então, é todo um processo que a gente deixa isso explícito no edital, e a gente deixa explícito aqui na chamada, e a gente também deixa explícito para qualquer dúvida que for realizada. A Elza, e quem foi contemplado para a curadoria este ano, pode escrever como projeto artístico? Sim, você pode. Você foi curador em 2023, você pode se inscrever como artista, sim, para ser habilitado como artista, sim. Só não pode mesmo se inscrever como curadoria, porque aí a gente entende que é importante, né, fazer a gira girar. Então, quando a gente coloca lá que os participantes da edição anterior não podem ser curadores da edição vigente, é uma forma de a gente fazer essa circulação de curadores, né? Bom, gente, a gente está, então, aqui há 48 minutos. Acredito que quem já participou aqui tiveram as suas dúvidas. A gente pode já começar indo para o encerramento aí desses 12 minutos que faltam, para vocês enviarem as dúvidas finais e a gente fazer aí essas elucidações aí necessárias, tá bom? De toda forma, muito bom aí. Teve uma hora que a gente chegou aí em 40 participantes, legal. Então, muito bacana aí a participação de vocês mesmo nessa terça-feira à noite. Aí muita gente, a gente sabe que tem outras funções. Eu já deixo aqui também o convite aí para quem está presente para comparecer na reunião de amanhã. Vai ser o último seminário presencial que a gente vai fazer na tradicional Sala Olido, né, que já foi palco de outras reuniões, né, de edições anteriores do mês do hip hop, e com certeza a gente vai ter aí uma reunião para poder elucidar todas as outras dúvidas que restaram aí desses encontros. Lembrando que a gente fez seminários em todas as regiões, né, São Paulo, passamos por casas de cultura, centros culturais, e essa aqui é uma reunião online, que a gente entende que muita gente, infelizmente, não pôde estar presente nas outras reuniões presenciais. Então, de alguma forma, é uma forma da gente contemplar. O rapper Robert Williams, 50 anos de hip hop, mês do hip hop. Preenchi vários formulários, entreguei tudo o que me pediram e depois
de contratar ou cancelaram minha apresentação. Rapper Robert Williams. Robert, como a gente disse, a programação ela está condicionada aos equipamentos de cultura, né, essas disponibilidades. Então, de alguma forma ou de outra, se em algum momento a sua atividade foi programada, você assinou o contrato, você pode solicitar a anuência, né, a reprogramação. Caso foi cancelado, aí a gente precisaria entender o motivo disso, né? E aí a gente deixa aqui novamente os e-mails disponíveis para você enviar o seu questionamento, sua indagação, para a gente conseguir encontrar aí uma solução dessa sua solicitação, né? Porque, enfim, a gente sabe que são muitos artistas, né? São 1.530 artistas contratados, então são muitos casos que acontecem. Então, a forma que a gente encontra para poder solucionar os problemas é através da formalização. Então, a gente deixa aqui novamente o e-mail para você conseguir enviar, formalizar essa sua questão e a gente conseguir solucionar, né, de forma prática, de forma que você consiga sair com a situação. Disseram que essa programação não abrange o ABC. Sim, é isso. Se você é do ABC, realmente a gente, pelo edital, a gente não consegue realizar a contratação, visto que é um edital voltado para o município de São Paulo. Né? Como não é um edital estadual, realmente não abrange Santo André, Mauá, Diadema. A gente sabe que são cidades próximas, né? Mas a pedido do próprio movimento de cultura hip hop de São Paulo, a destinação dessa dotação, por ser uma verba municipal, ela tem que ser destinada aos coletivos do município de São Paulo. Sabe qual o valor do cachê esse próximo ano? MCs estão perguntando, querendo ou não o cachê nos isso. Então, quanto ao cachê, a gente solicitou que o setor jurídico avaliasse a possibilidade de aumento, mas como a gente não sabe o valor destinado para a dotação do ano que vem, a gente prefere garantir esses valores que já foram executados em 2023 com o intuito de evitar que não haja dinheiro disponível. Então, por exemplo, nesse ano de 2023, a gente aumentou R$300 de todas as categorias. Esse aumento somatizou com o aumento de inscrições. Então, chegou um momento que, antes de acabar a execução do mês do hip hop, o dinheiro acabou se indo. E aí a gente teve uma suplementação de reserva vinda do gabinete para que a gente conseguisse realizar as outras contratações que faltavam, que são as contratações que estavam com pendências. Né? Então, se a gente aumenta mais R$500 e chegam 2.000 inscrições, a gente tem aí um aumento significativo de quase, né, de quase 1 milhão a mais. E a gente, se não vem essa dotação no ano seguinte, a gente acaba tendo um déficit, né, porque a gente não tem garantia. Então, o que a gente pensou nesse ano é garantir o valor que foi aumentado em 2023 para 2024 e aí ter a certeza de que o valor que chegará no que vem contemplará as atividades habilitadas. É isso, né? Nesse ano, a gente teve aí mais de 2.000 inscrições, onde 1.800 foram habilitadas e 1.500 foram contratadas. Então, a gente teve aí uma média de 270 inscrições que tiveram pendências e não conseguiram ser contratadas por conta de pendência. Então, mesmo assim, se a gente fosse contar só com a dotação do mês do hip hop, seria insuficiente. Então, é uma forma que a gente tem para garantir a execução. Aí tem aqui, fiz um grupo e gostaria de chegar com essa nova informação, mostrando que estou empenhado nessa linha de frente. É isso aí, Durvalino. Qualquer dúvida que você tiver, a gente está aqui à disposição para elucidar, tudo bem? O rapper Robert, a primeira coisa que eu mandei foi o endereço, porque não vieram isso logo de cara. Bom, Robert, de certa forma, foi como eu expliquei, né? A curadoria artística ela tem o papel de analisar questões artísticas. A Secretaria de Cultura tem o papel de analisar as documentações fiscais. Né? Então, se de alguma forma você foi notificado somente após a habilitação artística, foi porque de alguma forma ou de outra os curadores deixou passar alguma informação ou outra, né?
mas é como está explícito no edital, a habilitação no edital não garante a contratação, por questões de documentações. E aí nada impede de que você envie um projeto para que seja contemplado fora deste edital, né? Como muitos outros artistas do Brasil, né, nos enviou. Então a gente, fora do edital, contemplou artistas do Rio, fora do edital, contemplamos artistas do Nordeste, né, de Belo Horizonte, enfim. Então a gente, pelo edital, a gente precisa contemplar somente artistas do município de São Paulo. Agora, fora do edital, nada impede você de enviar a sua proposta, né? E a Secretaria de Cultura também tem outros programas, como o Circuito Municipal de Cultura, que você pode enviar e inscrever seus projetos. Aí tem aqui bate-papo com grafite. Quando a pessoa não tem uma produtora, ela pode escrever como PF? Sim. A gente tem esses dois modelos de inscrições, que é o modelo de pessoa física, onde pessoa física não pode se inscrever como grupo. Então, a pessoa física ela tem que ser somente responsável por ela mesma, né? A gente é entendido de que a pessoa física ela tem que ser responsável pela própria atividade. Então, ela não pode, como pessoa física, representar um grupo. E aí, caso haja necessidade de inscrever como grupos, você, enquanto pessoa física, você pode abrir sua MEI, né, dentro do seu próprio nome, talvez pagar um imposto menor, ou ser representado por outras empresas PJ, né? Então, tem esses dois métodos de inscrições, PF ou PJ, sendo MEI ou sendo ME, ou até mesmo como cooperativa, associações, mas aí tem que ir se atentando às documentações certinhas que você precisa enviar no ato da inscrição. O rapper Robert, vários grupos da minha cidade de São Bernardo conseguiram, menos eu. Então, aí é esse momento que você tem para poder enviar o seu recurso e a sua impugnação, né? Então, se você viu lá no edital que, de alguma forma ou de outra, foi habilitada uma pessoa que não é da cidade, você tem esse processo de dizer que, olha, essa inscrição aqui não é do município, então eu entendo que essa pessoa não deve ser habilitada. E a gente encaminha essa informação para a curadoria. A questão é que após a curadoria receber esses recursos, a gente também deixa aberto para que, no ato da análise da documentação, as pessoas consigam se inscrever corretamente, né? Consiga ver as documentações que foram enviadas, etc. Pode me falar quanto foi? Bom, Durvalino, o valor de grafite é de R$ 2.800, o valor de MCs individuais, assim como MCs, breaking e DJs individuais, é o valor de R$ 1.500, e o valor destinado a grupos, então grupos de MCs, grupos de DJs, grupos de breakings, de breakers, né, b-boys e b-girls, de R$ 3.300. A categoria outros, ela se engloba em exposição, entre podcast, sarau, slam, e ela contempla no valor de R$ 1.500. Se a atividade de outros for batalha, aí a gente entende que é o valor de grupo, né? Batalhas é grupo. Então a gente sugere que slam e sarau seja inscrito como batalha ou como outros grupo, que aí é uma forma também de contemplar como valor de slam e sarau melhor, né? Não consegui participar ano passado, estava na Bahia, acho que foi 2.000, foi 2.800 para as pessoas de grafite, e aí esse valor que eu informei aqui, 1.500 para atividades individuais e 3.300 para atividades em grupo, né? Conforme está explícito no edital. Isso, grupo somente PJ, representados por PJ. Então, como o rapper William informou aqui, tem que ter um posto de atendimento, nem todos sabem trabalhar com e-mail. A gente tem aqui, né, o núcleo de hip hop está presente no centro de São Paulo, então é na rua Libero Badaró 350. A gente está aqui segunda a sexta também, dependendo da necessidade, a gente pode comparecer no final de semana, então não tem nenhum problema, tá bom, Robert William? Qualquer dúvida que tiver, só informar no e-mail, só chamar para uma reunião presencial, a gente está aqui à disposição. Durvalino, valeu, tirou minha dúvida, tem informação nova para passar. É isso. E assim,
Caso vocês tenham alguma dúvida que não foi elucidada aqui, no Diário Oficial, na nossa página e também no próprio site da Prefeitura, tem o edital de 2023. E os parâmetros serão idênticos. Então, vocês podem pesquisar, vocês podem tirar como referência os parâmetros, as questões de habilitação, as questões de impugnação, questão de recurso, questões de valores, questões do que é a curadoria artística, o que é a curadoria territorial. Tá bom? Lá dentro desse edital tem todas as informações, né? Todas as casas de cultura deveriam oferecer esse serviço. Sim, você pode se destinar à casa de cultura mais próxima, né? O equipamento cultural mais próximo de você, sendo que as casas de cultura ou centro cultural tem que ser de São Paulo, né? E aí as pessoas que estiverem lá como gestores, como jovens monitores, eles conseguirão te instruir, né, o melhor procedimento para você conseguir elucidar suas dúvidas. Claro, caso eles não consigam, eles poderão também nos acionar e elucidar essas dúvidas diretamente com a gente, beleza? E aí, como eu disse no começo da reunião, pessoal, é importante essa participação coletiva e esse interesse em poder colaborar com a construção do mês do hip hop, né? Esses encontros de seminários é somente o começo de uma construção que vai se idealizar somente em março de 2024. Então, até março de 2024, vocês têm esse período para poder se articular enquanto coletivos, enquanto produtores, enquanto artistas, enquanto público também, de poder comparecer às casas, entender, né, a programação, fazer parte do grupo que a gente tem, do Núcleo de Hip Hop, que está disponível aqui na descrição do chat, tem o Linktree com todas as informações de links, vocês podem acessar, e também qualquer dúvida que vier a surgir, a gente tem os nossos e-mails, que estão disponíveis no Instagram, a gente também tem o site do Cultura Hip Hop sp.prefeitura, que vocês poderão também acessar e conseguir elucidar suas dúvidas que tiverem. E aí, para finalizar, o que eu venho informando é isso, assim, a gente vai abrir esse edital de curadoria no dia 23 de setembro, então fiquem atentos nas nossas redes, fiquem atentos no site da Prefeitura, no Diário Oficial, é de suma importância essa integração, né, dos coletivos junto ao sistema público, né? A gente sabe que é importante tirar esse gesso, né, do sistema público, e uma forma que a gente encontrou são esses seminários, a gente poder abrir a porta da Secretaria de Cultura para receber o movimento hip hop, né, uma coisa que tem funcionado muito bem. A prova disso são os números que a gente postou recentemente no Instagram, né, dos resultados do mês do hip hop de 2023. Então, é importante essa participação, essa integração, e eu deixo aqui o convite para que vocês consigam participar desse chamamento da curadoria, participar do edital do mês do hip hop e compartilhar aí com todo mundo do município de São Paulo, que é artista do movimento hip hop, que é produtor do movimento hip hop, para poder cada vez mais se integrar, né, dentro das ações do núcleo de hip hop. E a gente encerra por aqui esse nosso seminário online. Deixo aqui o convite para todo mundo comparecer no seminário presencial de amanhã, lá no Centro Cultural Olido, que vai começar às 19 horas na Sala Olido. Então, caso alguma dúvida não tenha sido elucidada aqui nesse encontro online, fica aqui o convite para vocês comparecerem amanhã, beleza, tropa? É isso. Obrigado aí pela presença e participação aí de todo mundo. E deixo aqui um forte abraço coletivo. Vamos que vamos. Valeu, pessoal.